Olha a tia aqui novamente, né? Só que dessa vez com aula de geografia. Então, pega o livro de vocês na página 340 e vamos dar continuidade ao nosso assunto de conservação, né? Nós vamos agora para a conservação dos recursos naturais, certo? Nós temos algumas imagens aí de plantações, né? De irrigação. E começa assim, né? Pega o livro de vocês e vamos acompanhar a tia. O solo, assim como os recursos naturais, deve ser conservado e protegido e bem cuidado para deixar o solo rico em nutrientes e fértil. Os agricultores o adubam, irrigam e drenam. A adubação é a mistura de produtos químicos ou orgânicos à terra com a intenção de melhorar a qualidade do solo e torná-lo adequado para a plantação. Então, essa preparação do solo é para quê? Para que a gente produza, né? Para que a gente plante e que essa terra ela possa produzir bons frutos, né? Tem terra que precisa dessa adubação, né? Para que seja bem preparada para a plantação. O arejamento significa fazer com que o ar entre no solo. Nesse procedimento que torna a terra fofa, costuma-se utilizar arado e enxada ou pá. Então, isso aí se chama arejamento, que é para preparar o solo, para que o solo entre ar, além dos nutrientes que eles produzem nessa preparação da terra. Então, não só é chegar e colocar a semente e ela nascer. Existe toda uma preparação para que o solo seja preparado para dar bons frutos, né? Para que ela possa produzir com perfeição, né? A técnica de irrigação é utilizada para fornecer água às plantas. A drenagem é o processo usado para retirar o excesso de água do solo. Então, eles fazem a irrigação, né? Após essa irrigação, eles fazem a drenagem, que é para tirar o excesso de água que o solo acumulou. Porque em muitos casos não pode ter esse solo muito irrigado, né? Muito cheio de água. Tem que fazer essa drenagem. Os solos encharcados não servem para a plantação, porque a água em excesso apodrece as raízes e com o tempo a planta acaba morrendo. Então, já está dizendo, né? A água com excesso, ela estraga, né? Ela apodrece a raiz. E assim, fazendo com que a plantação seja eliminada. Então, por isso que eles fazem a drenagem, para que essa água ela seja suficiente para a produção, em vez de, né, estragar com a produção. Aí vocês têm as imagens aí da preparação da terra, da adubação, da irrigação. São imagens aí que podem estar auxiliando a vocês a essa ilustração. Na página 342, vocês também têm uma imagem aí do reflorestamento, né? As florestas, elas conservam o solo, renovam o ar, abrigam milhares de espécies de vegetais e animais e trazem muitos outros benefícios aos seres vivos, né? Por isso, é fundamental para as nossas sobrevivências que sejam preservados, evitando-se queimadas e a derrubada de árvores. É isso que nós já conversamos em inúmeras aulas, né? Quando nós falamos até na preparação, na conservação dos solos, das árvores para o meio ambiente, porque além de produzir o nosso oxigênio, que é o ar que nós respiramos, ele abriga os animais, ele prepara para muitas coisas, né? Nós precisamos de ter um solo de reflorestamento, porque as pessoas só fazem tirar e não fazem essa plantação, essa replantação das árvores. Toda vez que for necessário derrubar uma árvore, é preciso plantar outra no lugar. Isso se chama reflorestamento. Nós já conversamos sobre esse assunto aqui, não já? A água que consumimos deve ser limpa e tratada para não prejudicar nossa saúde. Como já vimos, uma maneira de evitar a poluição das águas é não jogar lixo no mar, nem nos rios, nem nos lagos, né? Então,
Nós vimos também que nos rios, nos mares, nos leitos dos rios, essas árvores que nós temos lá nesses leitos, elas fazem com que a água permaneça limpa, pois é ela que filtra, né? São as árvores, são aquelas plantações, aquelas árvores que estão no leito que fazem que filtram ela. Então é muito importante que não haja a queimada, nem essas tiradas de árvores sem necessidades. E que, se for caso de tirar essas árvores, que plantem outra no lugar, para que não prejudique os rios, né? E que também não prejudique o nosso ar, né? O nosso oxigênio. O ar que respiramos também deve ser puro. Para produzir a poluição do ar, é importante adotar algumas medidas. Fazer com que as fábricas usem filtros especiais nas chaminés para diminuir a emissão de fumaça. Evitar o trânsito de veículos motorizados e sempre que possível, optar por transportes públicos e plantar árvores, né? Como eu já falei, a árvore ela é um grande produtor do nosso oxigênio. É ela quem produz, né? As árvores, né? As plantas, as águas dos oceanos, as águas marinhas do oceano, são elas que produzem o nosso oxigênio. Então, se nós poluímos os rios, os mares, né? Jogamos os lixos nos mares, os esgotos nos mares, né? O grande produtor do nosso oxigênio está lá nos oceanos. Se nós cortamos as árvores, que também é um produtor do nosso oxigênio, como é que nós vamos produzir oxigênio? Como é que nós vamos conseguir sobreviver sem o ar? É complicado, né? Então, aí no livro de vocês tem um agora é sua vez. Vocês vão fazer o quê? Veja, você já plantou uma árvore ou um tipo de planta? Como foi essa experiência? Comente com os colegas e professores. Então, vocês já plantaram uma plantinha, que a tia já fez isso com vocês. Como foi a experiência de vocês? O que é que vocês acharam? É uma discussão, né? Na atividade, a atividade é relacionada ao assunto que nós acabamos de estudar. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer essa atividade, esse exercício, dando uma voltada lá no assunto, fazendo essa leitura, para que você... Aí na página 344, vocês têm uma brincadeira para vocês fazerem, ok? Nós temos aí a brincadeira dos 7 erros, né? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar essa imagem aqui e vão olhar o que é que tem errado nessa daqui e vão marcar um X, né? Tá aí dizendo, né? Encontre 7 diferenças entre as duas imagens. Marque na segunda imagem. Então, foi o que eu falei. Vocês vão olhar a primeira imagem e vão marcar o que tá de errado, o que é que tá faltando nessa segunda imagem. Ok? Então, meus amores, façam essa atividade. Qualquer coisa é só me perguntar que ajuda vocês, ok? Até mais tarde na nossa videoconferência. Beijo, meus amores, e até a próxima.